28 de abril de 2019. Neste dia, começava a ser escrita a terrível história da morte da menina Eduarda Shigematsu, aos 11 anos de idade. Inicialmente, um desaparecimento. Põe os 3 personagens dessa história aqui, por favor, para a gente começar a contar tudo isso. Esse aqui é o Ricardo, que é o pai da Eduarda. O Ricardo, junto com a dona Terezinha, que é a mãe dele, a avó paterna, eles foram na delegacia registrar o desaparecimento dela. Olha, ela sumiu, isso foi dia 25 de abril de 2019. Olha, minha filha sumiu, olha, minha neta sumiu, desde ontem ela não é vista. A polícia registrou o boletim de ocorrência, mas não engoliu muito essa história. E aí foi cobrar mais explicações do pai. 2 dias depois, ele confessou. Ele tinha enterrado a menina nos fundos da casa da família. Ele nega que tenha matado a Eduarda, mas confessa que enterrou o corpo lá. Diz que ela foi encontrada morta no quarto, e aí ele enterrou o corpo porque ele não sabia o que fazer. Essa aqui é a casa, ó. Nos fundos ele teria aberto essa cova, quebrou o concreto e enterrou o corpo. Põe a imagem da câmera de segurança que flagrou o carro chegando. Ele entra com o carro, enche a tela por favor, presuntinho, entra de ré, porque ele vai até o fundo da casa e ele enterra o corpo da menina lá. A polícia acredita que ela pode ter morrido neste dia 24, que a imagem que se tem é a imagem do dia em que ela sumiu, de acordo com a família. Dia 25 eles registraram o boletim de ocorrência, dia 24 o carro entra na casa de ré e a polícia acredita que aí, nesse momento, o corpo da menina já estava no porta-malas. O pai foi preso, segue preso. A avó chegou a ficar 2 meses presa, mas a dona Terezinha, que para a polícia participou do crime, segue respondendo em liberdade. Mas algumas coisas desta história nos chamam a atenção, como por exemplo, a falta de punição para os autores do crime 2 anos depois. Eu pedi à nossa equipe para preparar um grande material desse caso, porque é um caso que mexeu com todos nós e que ainda mexe. Uma disputa que a polícia acredita que foi por herança, e essas são, ó, as últimas imagens da Eduarda com vida. Uma disputa por dinheiro que pode ter terminado com a morte desta criança. Ô, Lamartine, o local onde você está é o local onde o principal capítulo dessa história foi registrado. Ele está em frente à casa, tá, da família, no centro de Rolândia. A casa, mostra para mim aí, é o Volney que está com você, né? Pede para ele voltar, mostrar para mim a garagem. Foi aí que o pai entrou com o carro de marcha ré. E lá no fundo, ó, bem lá no fundo, ele quebrou o concreto, abriu uma cova rasa e enterrou o corpo da menina. Tanto que o local tá aí, ó, do mesmo jeito até hoje. Ninguém fez reforma. Essa casa, na época, já não estava alugada e, obviamente, não vai ser também. Ninguém quer morar num lugar que foi palco de uma história tão terrível. Lama, eu lembro que, na época, havia o medo de que o local fosse depredado. Chegaram a quebrar vidros, colocaram cartazes, flores. Hoje, 2 anos depois, a população de Rolândia ainda tem essa história muito fresca na mente? Ah, mas sem dúvida, hein, Juliano? Porque foi uma coisa tão marcante negativamente, né? Tão terrível, isso ficou tão gravado na memória das pessoas que qualquer pessoa que se pergunta aqui em Rolândia, circulando aqui pelas ruas, ela já vai lembrar com detalhes, com muitos detalhes. E essa casa aqui, sem dúvida nenhuma, é um lugar que marca um dos crimes mais absurdos, mais horrorosos da história policial aqui da nossa região. Você está vendo na imagem ao vivo aí os detalhes, ó, de uma casa que está fechada desde então, o mato crescendo aí no piso da garagem. Inclusive, é até ruim da gente olhar, Juliano, porque a gente começa a lembrar dos detalhes. Lá no fundo, o portão está um tanto aberto, ó, portão da garagem, e tem aqueles pedaços de piso soltos ali, ó. Esses pisos foram removidos na época pelos investigadores, pela polícia, quando descobriram que o corpo da garota estava enterrado num buraco atrás daquele portão. Portanto, você olhando assim esses detalhes já vem... A história vai voltando na cabeça, né, Juliano? É muito ruim, realmente. E nesses 2 anos, após o crime, a gente está aqui mostrando a situação da casa. Aqui, ó, o mato crescendo, tem até uma árvore morta aqui, ó. Ou seja, é um completo abandono, né? Um lugar que a gente não consegue enxergar o futuro para essa casa aqui. Relógio de água parado. Eu já vi, inclusive, que ali ao lado, vamos chegar com a câmera aqui mais perto,
a fiação já foi cortada, imagino que criminosos já tinham furtado aí o cabeamento, a conexão com a Copel. É uma casa triste, Juliano. Um lugar triste, um lugar de energia pesada. Quando o Volney mostrou essa árvore morta, né? E a gente sabe que a vida, a natureza consegue superar tantos obstáculos, né? Mas a própria natureza não consegue sobreviver num local como esse. Quando a gente olha para essa árvore aqui, ó, já sem nenhuma folha, já sem nenhum verde, a gente sente que a própria natureza não consegue compreender como esse espaço foi palco de um crime tão bárbaro. Tem muita gente falando comigo no WhatsApp, Juliano, eu lembro bem por cima da história da Eduarda. Eu lembro dessa jovem, mas eu não consigo ter detalhes desse crime, porque em 2 anos tanta coisa aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar agora, lembrando você, para e passo, tudo o que aconteceu até aquele dia 28 de abril de 2019, quando o pai confessou à polícia, quando a polícia foi até a casa e encontrou o corpo da menina Eduarda Shigematsu enterrado. Uma câmera de segurança de uma casa vizinha à da família registra a última imagem da menina com vida. Mostra Eduarda Shigematsu, de 11 anos, voltando da escola no dia 24 de abril de 2019, pouco depois do meio-dia. À tarde, a avó Terezinha de Jesus Guinaia chega em casa e estranha ao não encontrar a neta. Procura o filho Ricardo Seiji, pai de Eduarda, e diz que a menina está desaparecida. Os dois saem em busca da garota, mas somente no dia seguinte registram o sumiço dela na delegacia. Em conversa por telefone com o repórter Lamartine Cortes, o comportamento do pai chama a atenção. Pois não. O senhor é que é o pai da Eduarda? Sim. Seu Ricardo, né, seu Ricardo? Sim. Então não tem notícia nenhuma dela ainda, seu Ricardo? Não, por enquanto não. Nós estamos fazendo a matéria, quanto mais divulgar, talvez seja mais rápido de ter alguma notícia, né? A única autorização que a gente deu foi divulgar o que está nas redes sociais mesmo. A gente não quer dar entrevista, nada, porque até a Polícia Civil está aqui e eles não querem que dê detalhes. A procura por Eduarda chega ao fim na tarde de 28 de abril, um domingo. Pressionado, o pai confessa à polícia que sabe que a filha está morta e revela que enterrou a menina numa cova rasa na garagem da casa dele. A polícia vai até o imóvel, escava e encontra o corpo. Eduarda estava com as mãos e pés amarrados e um saco plástico na cabeça. Ricardo é preso, suspeito do homicídio e ocultação do cadáver. Ele nega o assassinato. Alega que encontrou a filha já morta, enforcada na porta. Desesperado, decidiu se livrar do corpo. A polícia divulga um vídeo em que Ricardo aparece chegando com o carro no local onde Eduarda foi enterrada. A suspeita é que o corpo da menina estivesse no veículo. Eduarda é sepultada um dia após ter sido encontrada morta. A cerimônia atrai a presença de uma multidão. Ao lado do caixão da neta, a avó, Terezinha Guinaia, desabafa. Ela já perdoou. Minha filha, seu pai é doente, minha filha. Perdoa. Eu peço de coração, meu anjo. Perdoa seu pai. Ela já perdoou. Quem perdeu, perdoa. Com Ricardo Seiji preso, as investigações avançam. Laudos da perícia apontam que Eduarda Shigematsu foi vítima de esganadura. Hematomas pelo corpo indicam que ela pode ter sido agredida. A mãe de Eduarda, Jéssica Pires, que mora em São Paulo e não tinha a guarda da menina, é ouvida e fala sobre a relação da filha com o pai. Ela só falava que ele era bravo, mas eu achei que era cuidado de pai. Que ele esperava ela no portão chegar da escola. Eu falei, é porque ele se preocupa com você. E que ele era frio com ela, que ele não dava carinho, mas isso era no casamento, então eu não achava estranho, porque ele sempre foi frio. A avó da Eduarda segue sendo investigada. A polícia acredita que ela sabia que a neta estava morta quando registrou o desaparecimento. Em 30 de abril, Terezinha presta depoimento. Apesar de negar ter conhecimento sobre a morte da neta ao registrar a queixa,
ela sai da delegacia presa temporariamente. Ricardo Seiji e a mãe, Terezinha de Jesus Guinaia, foram formalmente acusados pela Justiça em agosto de 2019. Ele, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Ela, pelos crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça decidiu que Ricardo Seiji será levado a júri popular. Ele está preso desde a data do crime, na unidade 1 da Penitenciária Estadual de Londrina. A data do julgamento ainda não foi marcada. Na sequência eu vou te mostrar que a nossa equipe voltou aos locais por onde a Eduarda passou. Os últimos passos dessa menina, tá? O Lamartine foi até a escola. Até hoje ela é lembrada pelas amigas, pelos professores, por todos, tá? A gente vai falar dessa história em muito mais detalhes hoje ainda. Vamos tentar entender como especialista por que demora tanto. Faz 2 anos. 2 anos já quase. Que foi em agosto de 2019. Buganza colocou aí que a avó e o pai foram formalmente acusados pelo crime. Por que demora tanto para marcar um julgamento? Ai, Juliano, mas já está decidido que eles vão ao júri popular. Tá, mas não está marcado ainda. E agora? Será que na pandemia vão acontecer os júris populares? A gente vai entender tudo isso, tá? Tem uma entrevista com a mãe da Eduarda. A mãe que estava separada do pai já à época e que só quer uma coisa, tá? Justiça. A entrevista é exclusiva. Põe pra mim, por favor, aquele trechinho que abriu o programa, só pra você ter uma ideia do desabafo dessa mãe. Sabe o que é que ela quer agora? Ela nunca vai deixar de sofrer a perda da filha, mas ela quer transformar um pouco dessa dor em saudade. E para isso acontecer, sabe o que é que ela precisa? De justiça. Ela precisa de ver os autores deste crime presos e condenados. Põe um trechinho aí, por favor. Eu já tive vontade de olhar cara a cara com ele, né? Mas eu acho que vai ser pior para mim, né? Psicologicamente. Então eu acho que é melhor não. Eu não quero conversar com ele, não quero perguntar o que aconteceu, porque isso não me importa mais. Parece que ela não foi, parece que ela vai voltar, que ela tá em algum lugar e eu espero a justiça que seja o mais breve possível, porque isso tá me causando muito mal, muito mal. Daqui a pouco eu vou trazer essa entrevista concedida com exclusividade ao nosso Vinícius Buganza, apresentador do Cidade Alerta Londrina, tá? Já volto a esse caso. Me dá só um minutinho, que agora eu quero te falar do Instituto